Agora que você sabe como decompor vetores em componentes, vamos ver como essa técnica funciona com forças. Considere um bloco sobre uma superfície plana, porém inclinada, de um ângulo menor que o ângulo máximo para o qual há o deslizamento. Nessa situação, as forças que atuam sobre o bloco são a força peso, que é a força gravitacional que a Terra exerce no bloco, e a força de contato, que é a força que a superfície exerce no bloco. Nesse referencial, o eixo x está paralelo à superfície do bloco e o eixo y está perpendicular à superfície do bloco. Nessa situação de equilíbrio, ambas as forças se equilibram. Eu posso dizer que a força de contato que o piso exerce no bloco, mais a força gravitacional que a Terra exerce no bloco, é igual a zero. As componentes dessas forças também se equilibram. Vejamos aqui à direita. Eu desenhei a força de contato que o piso exerce no bloco e a força gravitacional que a Terra exerce no bloco. Ao reescrever as componentes, eu devo deletar, apagar as forças resultantes. Mas eu vou deixá-la aqui um pouco transparente para que façamos tudo corretamente. A componente da força peso ao longo do movimento, ou do possível movimento, é a componente da força peso. É o que eu estou chamando de Px, que é paralelo ao plano inclinado. A outra componente da força peso é o que eu chamei de Py. Veja que Py tem a direção do eixo y. A componente da força de contato é a força normal. E essa força normal tem esse nome porque ela é perpendicular ao plano. E a outra componente da força de contato é a força de atrito estático. Posso escrever que o somatório das forças em x, ao longo do eixo x, são a componente da força peso menos a componente tangencial da força de contato. Os sinais foram escolhidos de acordo com o meu referencial. Veja que a componente da força peso está na direção do meu referencial, logo é positiva. E a força de atrito estático está contrária ao meu referencial, logo é negativa. Faça a mesma coisa para o eixo y. Somatório das forças ao longo do eixo y. A componente da força de contato ao longo do eixo y, que é a normal, menos a componente da força peso ao longo do eixo y, que é Py. Novamente, os sinais foram escolhidos de acordo com o meu referencial. Nessa situação, há equilíbrio. Eu posso escrever que o somatório das forças em x é igual a zero, ou que Px é igual à força de atrito estático. E ao longo do eixo vertical também não há movimento. Logo, a normal menos Py é igual a zero, ou a normal é igual a Py. Acima de um ângulo máximo, há o movimento acelerado, mas as forças que atuam sobre o bloco ainda são a força-peso e a força de contato. Não há mais o equilíbrio, e podemos escrever que o somatório das forças será igual à massa do bloco vezes a aceleração do bloco. As forças resultantes sobre o bloco são a força de contato que o piso exerce no bloco, mais a força gravitacional que a Terra exerce no bloco. Isso tudo será igual à massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Veja que ao escrever de forma vetorial, eu sempre utilizo o sinal mais, porque eu estou empregando o que o meu operador de somatório me diz. Some todas as forças que estão atuando sobre a massa. Ao analisar as componentes, aí sim eu posso trocar os sinais de acordo com a orientação do meu referencial. As componentes dessas forças se equilibram somente na direção y. A componente da força peso ao longo do eixo x é Px. A componente da força peso ao longo do eixo y é Py. A componente da força de contato ao longo do eixo y é a normal. E a componente da força de contato ao longo do eixo x é a força de atrito cinético. Quero chamar a atenção que a força de contato, quando há movimento, não tem a mesma direção que a força gravitacional. É por isso que eu estou falando que não há mais o equilíbrio. A força de contato não é mais suficiente para contrabalancear a força gravitacional. E isso também vai se traduzir nas componentes das forças. No eixo y, o somatório das forças é igual a normal menos a componente da força peso. E isto será igual a zero. Veja que a direção da força normal é a mesma da força peso, porém tem sentidos contrários, mas a mesma magnitude. A força normal é positiva porque ela está no sentido do referencial, e a componente da força peso ao longo do eixo y é negativo porque está contrário ao referencial.
Mas, ao longo do eixo x, há movimento. O somatório das forças ao longo do eixo x são a força-peso menos a força de atrito cinético. Isto será igual à massa do bloco vezes a aceleração. A componente da força Px é positiva, pois está no sentido referencial, e a força de atrito cinético é negativa, porque está contrário ao referencial. Mas nunca se esqueça de uma coisa: as forças que realmente estão aplicadas ao bloco são a força-peso e a força de contato. O coeficiente de atrito estático pode ser expresso em termos do ângulo de inclinação. Pode ser facilmente determinado experimentalmente, elevando a inclinação do plano inclinado para o ângulo máximo no qual o bloco permanece em repouso, mas na iminência do movimento. Ao analisar o diagrama de corpo livre, podemos decompor as forças que atuam sobre o bloco em suas componentes, como nós já fizemos. As componentes da força gravitacional são a força Px e a força Py, e as componentes da força de contato são a força normal e a força de atrito estático. A partir da análise da figura, temos que o somatório das forças ao longo do eixo x são o Px menos a força de atrito. Isto é igual a zero porque há o equilíbrio. Podemos obter que a componente da força-peso é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. O somatório das forças ao longo do eixo y é igual a normal menos Py, de onde nós podemos tirar que Py é igual a normal. Dividindo uma equação pela outra, chegamos ao resultado, que Px sobre Py é igual ao coeficiente de atrito estático. A normal é cancelada. E a partir da análise geométrica da figura, podemos ver que Px é mg seno θ e Py é mg cosseno θ. Mg é o peso que se cancela no numerador e no denominador. Logo, o coeficiente de atrito estático é a tangente do ângulo máximo. Quando você estiver estudando no BCT, numa das salas de aula, no auditório, coloque uma caneta sobre a prancheta da sua cadeira e vá aumentando o ângulo da prancheta. Veja que a caneta fica em repouso, mas existe um ângulo tal que a caneta começa a deslizar. Se você sabe calcular esse ângulo e calcula a tangente desse ângulo, você determinou o coeficiente de atrito estático entre o material da caneta e o material da prancheta da cadeira onde você está sentado. Vamos aprofundar o nosso estudo quanto à decomposição de forças. Agora que você sabe como decompor vetores em componentes, vamos ver como essa técnica funciona com forças. Eu mostrei há pouco um exemplo da decomposição das forças gravitacional e de contato de um bloco, um tijolo, sobre um plano inclinado. Vamos rever o exemplo anterior nesse slide, mas vamos estudar mais detalhadamente essa decomposição de forças. Considere um bloco em repouso sobre um plano horizontal. Sobre esse bloco atuam duas forças: a força gravitacional, que a Terra exerce no bloco, e uma força normal, que a superfície exerce no bloco. Observe que a força normal se ajusta à força-peso. Ao alterar a massa do bloco, observe que a força normal vai se ajustando à força-peso. A massa inicial aqui vale 5 kg. Se eu diminuir a massa, o peso diminui. Logo, a força normal também diminui, porque a força normal é uma componente de uma força de contato, que está comprimindo o piso, e o piso reage empurrando o bloco na vertical. Vou fixar a massa do bloco em 4 kg. Vejamos o que acontece com as forças de contato e a força-peso para um ângulo de inclinação de 30 graus. Observe que a força-peso continua orientada verticalmente para baixo e que essa força-peso possui duas componentes. Uma componente tangencial, paralela ao plano inclinado, cujo valor é mg seno θ, e uma componente perpendicular ao plano inclinado, cuja componente vale mg cosseno θ. Nessa ilustração é mostrado somente a componente da força de contato perpendicular ao plano inclinado. Não é mostrada nessa imagem a força tangencial ao plano inclinado, e muito menos a força de contato que mantém o bloco em repouso. Uma vez que há o repouso, o meu diagrama de forças está aqui à direita. Há uma força de contato que o piso exerce no bloco, que é contrabalanceada por uma força gravitacional que a Terra exerce no bloco. A resultante dessas forças sobre o bloco é igual a zero.
A força tangencial não está aparecendo neste momento porque o coeficiente de atrito estático está configurado como zero. Eu vou colocar aqui um coeficiente de atrito estático que vale 0,8. Note agora que há a força de atrito estático. A força de atrito estático é a componente tangencial da força de contato. Observe que a força de contato é a resultante dessas componentes. Será que o bloco vai escorregar plano abaixo ao rodar a simulação? Veja que o tempo passa e o bloco continua em repouso. A sua velocidade é igual a zero e sua aceleração é igual a zero. O bloco não desce porque a componente tangencial da força de contato, que é a força de atrito estático, contrabalanceia a componente da força-peso tangencial ao plano inclinado. Isto acontece porque a soma das componentes das forças ao longo do eixo x é igual a zero. Da mesma forma que a soma das componentes das forças ao longo do eixo y também é igual a zero. O bloco não se move nem tangencialmente ao plano e muito menos perpendicularmente ao plano. O que acontece se eu diminuir o coeficiente de atrito estático? Veja que a força de atrito estático também diminui. Vou colocar aqui um coeficiente de atrito estático de 0,4. Repare que a força de contato resultante entre a força de atrito estático e a força normal não é mais paralela à força-peso. E, além disso, terá uma magnitude menor do que a magnitude da força-peso. Mas o importante aqui é que a força de atrito estático não é mais suficiente para contrabalancear a componente da força-peso ao longo do eixo x. Dessa forma, o bloco descerá plano abaixo aceleradamente. Vamos rodar a simulação para ver. Viu? O bloco desceu o plano inclinado com uma aceleração de 4,9 metros por segundo ao quadrado. Ao descer o plano inclinado, qual foi a força tangencial ao plano inclinado? Foi a força de atrito estático? Vamos rodar a simulação para ver novamente. Após o bloco ter entrado em movimento, não há nenhuma força contrária ao movimento. Não há nenhuma força contrária à componente da força-peso. O bloco desce aceleradamente sob efeito de uma força resultante ao longo do eixo x. E essa força resultante é mg seno θ, que será igual à massa do bloco vezes a sua aceleração. Podemos ver isso no diagrama de corpo livre à direita. Existe a componente da força normal, que o piso exerce no bloco, e existe a força resultante, exercida sobre o bloco, que está na direção do movimento. E essa força resultante é igual à massa do bloco vezes a aceleração. Ao igualar a força resultante à componente da força-peso, que é igual a mg seno θ, vamos encontrar que a aceleração do bloco é simplesmente A igual a g seno θ. Como o seno de θ vale 30 graus, seno de 30 graus vale meio. A aceleração da gravidade vale 9,8. 9,8 dividido por 2 é igual a 4,9 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do bloco descendo o plano inclinado. Vamos retomar a nossa simulação e vamos estabelecer um coeficiente de atrito cinético de valor 0,2. Está aqui o coeficiente de atrito cinético. Enquanto há repouso, a força de atrito estático é percebida na simulação e tem sentido contrário à componente da força-peso. Mas agora há um coeficiente de atrito cinético, que se deve ao movimento relativo da superfície do bloco e da superfície do plano inclinado. Vamos ver essa componente da força de atrito cinético. Veja que agora temos uma força de atrito cinético. E essa força de atrito cinético é menor do que a força de atrito estático, pois o coeficiente de atrito cinético é 0,2 e o coeficiente de atrito estático é 0,4. Note que a aceleração vale 3,2 metros por segundo ao quadrado. E é constante. Nesse momento, existem duas componentes ao longo do eixo x. Existe a componente da força-peso e existe a força de atrito cinético. Devido à existência dessa força de atrito cinético, a aceleração do bloco será menor. A força resultante ainda é igual à massa do bloco vezes a aceleração. Mas a força resultante, neste momento, é igual a componente da força-peso
menos a força de atrito cinético. A nossa equação é tal que o coeficiente de atrito cinético vezes a normal menos mg seno θ é igual à massa do bloco vezes a aceleração. Posso reescrever essa equação escrevendo que menos o coeficiente de atrito cinético vezes mg cosseno θ mais mg seno θ é igual à massa do bloco vezes a aceleração. Dessa expressão, nós podemos obter que a aceleração é igual a g, que multiplica seno de θ, menos o coeficiente de atrito cinético vezes o cosseno de θ. A aceleração da gravidade vale 9,8. O ângulo vale 30 graus, o coeficiente de atrito cinético vale 0,2. Substituindo esses valores na equação, nós vamos obter que a aceleração vale 3,2 metros por segundo ao quadrado.